Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Aleluia. Abra sua Bíblia. Estamos em Números. Glória a Deus. Livro de Números. Números, capítulo 19, a porção que nós estivemos estudando essa semana. Para você que está nos visitando, a cada semana nós temos uma porção, Parashá, quer dizer porção, uma porção que nós estudamos, meditamos nessa porção e aqui compartilhamos no Shabbat. E a porção dessa semana que nós meditamos e nos alimentamos dela, o nome dela é Ruká, que quer dizer regulamento, e ela vai de Números, capítulo 19, versículo 1, até Números, capítulo 22, versículo 1. É uma paraxá que o nome dela, Ruká, na verdade essa palavra é um tipo de mandamento, é um mandamento chamado suprarracional, que num primeiro momento alguns até dizem não pode ser compreendido, outros já dizem que é possível se compreender sim, embora esteja num nível mais acima do racional, de uma capacidade humana, mas que é possível sim alcançar. E interessante que esse tempo que a gente vem falando sobre o elevar, o estar conectado com o Senhor, faz com que nós possamos alcançar exatamente esse nível de compreensão da vontade do Senhor, porque estar conectado a Ele é compreender a sua vontade, o seu querer, a sua palavra, a sua instrução. Então eu creio que nesses últimos Shabbatot que nós tivemos, essas últimas porções, o Senhor tem nos preparado para chegar a essa porção, Ruká. E uma porção que nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro conversando e analisando ela, porque é uma porção, como sempre falamos, rica demais, de revelação, de profundidade. E ela vai começar falando, fazendo um resumão aqui. Ela vai começar a falar sobre o sacrifício da vaca vermelha, uma novilha vermelha. Ela fala acerca desse sacrifício, e nós vamos entender um pouco sobre ele hoje. Em seguida vai falar sobre a morte de Miriam. Esse texto vai tratar da morte de Miriam, essa porção. Vai falar também, embora uma porção pequena, se você ver, são capítulos curtos, mas fala de muita coisa. Vai falar também sobre a rocha, a água saindo da rocha, uma segunda vez em que Moshe vai lá e a água sai da rocha. Ela vai falar da morte de Aharon, morrendo também. Então é uma porção que traz muita revelação a nós. Eu queria começar a ler então, não é o foco que eu sinto hoje, mas eu preciso falar um pouco sobre esse sacrifício, porque muitas vezes quando a gente lê nas escrituras sobre sacrifício, a gente não entende o porquê de sacrifício, por que eu preciso ler nas escrituras sobre sacrifício, se hoje nós não temos isso, Então no capítulo 19, a partir do versículo 1, começa dizendo assim: Adonai disse a Moshe e a Aharon: Este é o regulamento da Torá.
no original está Huká, da Torá. Ordenado por Adonai, fale ao povo de Israel que leve a você uma novilha vermelha. Olha o que é pedido pelo Senhor: uma novilha vermelha. Sem imperfeição ou defeito, e em que nunca tenha sido colocado jugo. Deem-na a Eleazar, o Cohen. Ela será levada para fora do acampamento e morta diante dele. Eleazar, o Cohen, pegará um pouco do sangue com o dedo e aspergirá 7 vezes esse sangue na direção da frente da tenda do encontro. A novilha será queimada até transformar-se em cinzas diante de seus olhos. Sua pele, carne, sangue e esterco serão queimados até se tornarem cinzas. O Cohen pegará madeira de cedro, isopo e tecido escarlate e os lançará junto da novilha enquanto ela estiver queimando. Em seguida, o Cohen lavará suas roupas e a si mesmo com água, e depois disso poderá entrar novamente no acampamento. No entanto, o Cohen permanecerá impuro até a tarde. A pessoa que queimar a novilha lavará suas roupas e a si mesmo em água, e permanecerá impura até a tarde. Um homem que estiver puro recolherá as cinzas da novilha e as guardará fora do acampamento em um lugar limpo. Elas devem ser guardadas para a comunidade do povo de Israel preparar a água para a purificação do pecado. Quem recolher as cinzas da novilha lavará suas roupas e ficará impuro até a tarde. Este será um regulamento permanente para o povo de Israel e para o estrangeiro que estiver com ele. Algumas características desse sacrifício que a gente precisa entender aqui é que esse sacrifício ele era um sacrifício que ele não ocorria dentro do templo. Era um sacrifício que era realizado fora do templo, afastado do acampamento. Esse era um lugar fora. Outra característica que nós temos aqui nesse sacrifício é que aquele que era puro, ao manusear esse sacrifício, ao fazer algum serviço relacionado ao sacrifício, ele se tornava impuro. Aquele que era puro, que trabalhava e que fazia tudo o que era necessário para a purificação do impuro, se tornava impuro. Diz aqui que junto com essa vaca vermelha ou novilha vermelha que era queimado também cedro, isopo e tecido escarlate. Todas essas são características que a gente precisa estar olhando. E você vê, eu gosto do termo utilizado na Torá, que ela diz que essa cinza, ela é unida, pega essa cinza e ela é misturada com água para aspergir então sobre o impuro. Então é misturada essa cinza com água, e isso é aspergido sobre a pessoa impura para que ela fosse purificada. Outra informação importante que a gente tem aqui. E essa aspersão, como consta na Torá, ela é realizada ao 3º dia para a pessoa se tornar pura. Para aquele que encostou em algum corpo morto, fosse purificado. Então no 3º dia ela era aspergida para ser purificada. E na Torá diz assim, que eu acho interessante: no 3º e no 7º dia ela estará pura. Por que eu estou falando tudo isso? Porque diversos textos das Escrituras têm a mesma correlação com alguns desses elementos que a gente está
falando aqui? Para que a gente possa entender que esse texto e esses sacrifícios que nós muitas vezes lemos no Antigo Testamento, eles estão aqui revelando a figura do Mashiach, a figura da obra que o enviado de Deus iria fazer por mim e por você, e não só uma obra de purificação, não só para salvar você do pecado e da morte, mas também para garantir a você a ressurreição. Então, dois pontos importantes e dois objetivos da obra realizada nesse sacrifício: a purificação, a ressurreição. A purificação e a ressurreição está marcada nesse texto, nesses sacrifícios e nos outros que nós vemos que tem uma correlação com esse texto que nós lemos aqui, com esse sacrifício. Quando você abre em Levítico capítulo 14, nós vimos aqui que junto com a novilha é queimado o quê? Cedro, hisopo e tecido escarlate. Em Levítico capítulo 14, quando vai falar da purificação do leproso, Levítico capítulo 14, e entenda uma coisa, gente, olha para mim. Quando o texto fala, aquele que tocar o corpo morto se tornará impuro. Entenda uma coisa. Você que levava uma vida de pecado, o salário do pecado é a morte. Então, a partir do momento que você teve contato com esse corpo, morto pelo pecado, morto pela prática do pecado, você se tornou impuro. E por ser impuro, foi necessário uma obra de purificação. Foi necessário uma novilha. Foi necessário o sacrifício de algo puro. E junto e queimado com esse sacrifício, foi colocado e queimado ali também cedro, hisopo e tecido escarlate. Quando a gente vê sobre o ritual de purificação do leproso, e lepra fala de pecado. Lepra é a figura do pecado. E quando vai falar como obter a purificação do pecado, Levítico capítulo 14 vai dizer: Adonai disse a Moshe: esta será a lei concernente à pessoa afligida com Saraá, a doença de pele, no dia de sua purificação. Ela será levada ao Cohen, ao sacerdote, e o Cohen sairá do acampamento e a examinará ali. Se ele vir que as feridas da pessoa afligida com Saraá forem curadas, ordenará que 2 pássaros vivos, guarda os detalhes, 2 pássaros vivos e puros sejam pegos para a purificação da pessoa, além de, o que mais que tem que ser levado? Madeira de cedro. O que mais? Tecido escarlate. O que mais? Folhas de hisopo. Os mesmos elementos que estavam lá no sacrifício da novilha vermelha. O Cohen ordenará a morte de um dos pássaros em uma panela de barro sobre água corrente. Olha a água aqui, gente. Lá cinza e água. Quanto ao pássaro vivo, ele o pegará com a madeira de cedro, o tecido escarlate e o hisopo, e os mergulhará, bem como o pássaro vivo, no sangue do pássaro morto sobre a água corrente, e aspergirá 7 vezes a pessoa a ser purificada de Saraá. Em seguida libertará o pássaro vivo em um campo aberto. Está falando 2 pássaros. O primeiro que é sacrificado, junto com ele eu tenho o que? Madeira de cedro, hisopo e tecido escarlate. E ele é mergulhado, o pássaro vivo, então, junto ao pássaro vivo, esses 3 elementos, mergulha no sangue
sangue daquele que morreu, e a morte do primeiro pássaro simboliza a obra da purificação, a morte do Mashiach. Ele morrendo por mim, porque o salário do pecado é a morte. Ele toma a morte que estava sobre mim, ele toma a impureza que estava sobre mim e leva sobre ele. E agora diz que o segundo pássaro é solto e voa. Ressurreição. Os dois textos estão falando de uma obra de purificação, de salvação, de remoção da morte, do pecado. E também estão falando sobre o que? A ressurreição, a garantia da ressurreição. Porque quem morreu com ele, já dizia Paulo, também ressuscitará com ele. Morte e ressurreição estão unidas à obra realizada pelo Mashiach Yeshua. Interessante ainda que quando a gente vê lá no sacrifício da novilha vermelha, a cinza é misturada na água. E essa mistura da cinza da novilha e a água era aspergida sobre o povo para a purificação. Por que isso, gente? Porque, segundo a cultura judaica, há uma relação profunda entre o sacrifício da novilha vermelha com o pecado cometido pelo povo lá com o bezerro de ouro. Por isso tem que ser uma novilha, por isso tem que ser uma vaca. Porque dizem eles que quem limpa a sujeira do filho é a mãe. Quem pode limpar a sujeira do filho é a mãe. E o interessante é que quando fala dessa cinza misturada na água, nós lembramos também de outros textos. Primeiro, para você entender, Êxodo capítulo 32. Por que eles fazem a relação dessa cinza misturada na água para purificar a pessoa com o bezerro de ouro? Porque em Êxodo capítulo 32, quando vai falar sobre esse pecado do povo, diz que Moshe subiu um monte, e o texto diz que o povo estava cansado já de esperar Moshe. Dias passavam e ele não descia, e o povo cansado resolveu então fazer ali aquela imagem, um bezerro de ouro para adorar. E Moshe então desce do monte, e ele quebra lá a tábua, e nós vemos aquilo, mas o que ele faz com aquela imagem? Versículo 15, Êxodo 32, versículo 15. Moshe virou-se e desceu da montanha com as duas tábuas do testemunho na mão, tábuas inscritas dos dois lados, na frente e no verso. As tábuas eram obras de Deus, e a escrita foi feita pelo próprio Deus, gravada nas tábuas. Quando Yehoshua ouviu a gritaria do povo, disse a Moshe: soa como se houvesse guerra no acampamento. Ele respondeu: não se trata de clamor de vitória, nem de lamento pela derrota. Ouço o som do povo cantando. No momento, porém, que Moshe aproximou-se do acampamento, quando viu o bezerro e as danças, ele ficou irado. Jogou as tábuas que ele estava trazendo e despedaçou-as junto à base da montanha. Agarrou o bezerro que eles fizeram, derreteu no fogo, queimou. Assim como lá na novilha vermelha ela foi queimada, e moeu até virar pó, espalhando-a na água. Então ele fez o povo de Israel bebê-la. Ele queimou aquele bezerro, fez pó, misturou na água e fez o povo beber. O beber daquela água, gente, simbolizava o que é a idolatria, o pecado deles, o adultério,
o adultério daquele povo. Tanto é que quando você vai ler em Números capítulo 5, Números capítulo 5 vai falar do momento quando uma mulher está sendo acusada ou suspeita de adultério. O que o sacerdote faz? E o que ele faz? Números capítulo 5, versículo 17. Diz que o Cohen, o sacerdote, verterá água sagrada em uma panela de barro e pegará um pouco do pó do chão do tabernáculo e a colocará na água. Olha a correlação que faz da idolatria com o pecado de adultério. E ao mesmo tempo, daquele momento em que o povo comete aquele pecado, e porque cometeu o pecado, sobre ele estava a morte. E eles estavam então em contato com o corpo da morte. E agora uma obra é realizada lá, prefigurando aquilo que iria restaurar esse corpo impuro, por estar em contato com a morte proveniente do pecado. Vocês estão me acompanhando? Amém. O pecado produz morte, e o contato com essa morte é impureza. E só tem como ser purificado, ser restaurado esse corpo através da obra do Mashiach, que veio operar essa purificação em minha vida, que veio operar também o que? A ressurreição em minha vida. Aquele que estava morto agora viverá. Aquele que foi alcançado pela morte, essa morte será removida e ele viverá. Obra realizada por Yeshua, o Mashiach. Amém, gente? Aleluia. Glória a Deus. E é isso que nós vemos aqui nessa porção, chamado Pará do Mar, a novilha vermelha. A obra realizada através do sacrifício da novilha vermelha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Interessante que essa porção, ela era dividida em três partes, e era colocada ficava em 3 lugares distintos. Uma porção ficava num lugar limpo no monte. Por falar em limpo, repare uma coisa. Aquele está jorrando água, gente. Fica falando sobre o jorrar das águas de lá. Aquele, assim como nós vimos que aquele que manuseava, que realizava o ato de purificação, se tornava impuro, porque a impureza daquele vinha sobre ele. Nós compreendemos então a figura realizada ali do Mashiach, porque diz que ele tomou sobre si toda a nossa impureza, todo o nosso pecado. O que estava sobre nós veio sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, pelo seu sacrifício, nós fomos sarados. Fomos sarados da lepra, fomos sarados do salário do pecado, da morte. Tudo isso foi removido de nós. Glória a Deus. Ó morte, onde está a vitória? Onde está o seu aguilhão? A morte não tem mais poder sobre a minha vida, porque eu estou nele, e a obra dele já foi realizada. Não há poder sobre a minha vida. Aleluia. O interessante é que nessa porção nós vamos falar, não entrei ainda naquilo que eu queria trazer com vocês. Nessa porção nós vamos ver um momento, e olha que interessante. Vou lá. Eu ia falar dos 3 lugares, vou falar dos 3 lugares. Não, vou deixar para você não ficar curioso. 3 lugares, uma porção ficava num lugar no Monte das Oliveiras. Outra porção ficava no pátio do templo para que as gerações vissem. E outra porção ficava com os levíticos, os sacerdotes, para realizar essa aspersão de purificação que acontecia ali sobre aquele que encostasse no corpo morto e por aí vai.
Mas quando a gente lê esse texto, quando foi que esse mandamento foi dado? Esse mandamento foi dado no 2º ano, depois que eles saíram lá do Egito. E quando eu termino de ler sobre isso, sobre esse capítulo 19 aqui, que fala sobre essa purificação, sobre a novilha vermelha, quando eu vou entrar no capítulo seguinte, capítulo 20, versículo 1, vai falar que o povo de Israel, toda a comunidade, entrou no deserto de Sion no 1º mês e permaneceu em Cádiz. Miriam morreu ali e foi sepultada nesse lugar. Sabe que ano é esse aqui? O último ano. Do final desse texto que fala da novilha para o início do capítulo 20, passaram 38 anos. Você reparou isso? Por que um texto sai lá do início dos 40 anos de deserto? Ele aborda uma lei estabelecida lá no 2º ano de deserto, e de repente ele salta lá para o final já da caminhada no deserto, salta para a morte de Miriam. Por que o texto faz isso? Por que nós saltamos 38 anos? Porque tem um ensinamento aqui. Eles falam que a morte de Miriam é relatada aqui porque há uma relação da morte de Miriam com o sacrifício da novilha vermelha. E que relação é essa? A relação que eles dizem entre a morte de Miriam com a novilha vermelha é de que, assim como a novilha vermelha tem poder para expiar o pecado, assim também a morte de um justo tem poder de expiação. Sabe quem diz isso, gente? A literatura judaica. É uma afirmação deles. E isso vem revelar algo profundo. Porque se a morte de um justo, de uma pessoa justa, pode expiar o pecado, imagine você o que pode fazer a morte do justo. Aleluia. Do Mashiach. Se a morte de uma pessoa justa pode expiar o pecado de um povo, a morte do Mashiach pode expiar o pecado de toda a terra. Amém. Porque ele é o justo. Ele não é um justo. Ele é o justo. Então o poder realizado pelo justo de purificação e de ressurreição tem uma abrangência muito maior do que a realização dos atos de um justo em meio a um povo. Porque a realização dos atos de um justo pertencente ao povo resplandece e alcança o povo. Sabia disso? Israel compreende muito bem isso. Por isso que eles se veem como uma unidade. Se alguém está mal, todo Israel está mal. Se um está bem, todo Israel está bem. Há uma relação, eles se veem e se compreendem como um corpo. E isso nós precisamos entender. Esse povo é estabelecido para ensinar, para trazer um conteúdo de ensinamento para mim e para você. Eu preciso entender isso. Que se nós aqui, se um está muito mal, todos nós estamos mal. Agora, se estamos bem, e aquele que talvez venha deslizar vai ser alcançado por esse bem e vai ser abençoado por esse bem. Exemplo disso está em toda essa porção também. Está em toda essa porção. E aí eu queria falar uma coisa aqui. Miriam. Essa porção ela dá uma ênfase muito grande em 3 grandes líderes desses 40 anos de deserto. Quem são esses 3 grandes líderes? Primeiro, Moshe. Segundo, Aharon. Terceiro, Miriam. 3 grandes líderes
estabelecidos por Deus no tempo de deserto. Por que eu posso dizer isso? Que eles foram 3 líderes estabelecidos pelo Senhor no deserto. Abra a Bíblia em Miqueias, profeta Miqueias. Miqueias capítulo 6. Miqueias capítulo 6, versículo 4. Eu o tirei da terra do Egito. Quem está com a Bíblia judaica é a página 787. Miqueias capítulo 6, versículo 4. Eu o tirei da terra do Egito, resgatei-o da vida de escravidão, enviei, vamos ver quem que ele enviou, para guiar o povo, enviei Moshe, Aharon e Miriam, para guiá-lo. Os 3 líderes estabelecidos pelo Senhor, naquele tempo de deserto. Moshe, Aharon e Miriam. E aí eu vou te falar uma coisa. Moshe precisa ser Moshe. Aharon precisa ser Aharon. E Miriam precisa ser Miriam. Sabe por quê? Porque Moshe era Moshe, porque Moshe cumpria aquilo que o Eterno tinha estabelecido para Moshe. Sabe o que aconteceu? Eles comeram maná. O maná estava vinculado à figura de Moshe. Enquanto Moshe estava presente, havia maná. Quando o maná acabou, Moshe não estava mais presente. Enquanto havia Moshe, havia maná. Aharon, enquanto havia Aharon, havia nuvem no deserto. Guiando. Quando Aharon deixou de estar, foi-se a nuvem. E Miriam? Havia uma pedra que seguia o povo no deserto. Parece coisa de maluco, né? Por isso que é ronquinho. Havia uma rocha, em outros textos você vê fala poço de Miriam. Aonde o povo se movimentava, estava lá o poço de Miriam. E aí eles saíam e iam para outro lugar, estava lá o poço de Miriam. E eles iam para outro lugar, estava lá o poço de Miriam. Quando você estuda e analisa a história da vida de Miriam, você vai ver que a história de Miriam sempre está vinculada à presença de água. Desde quando Moshe foi colocado no cestinho e ela estava ali em meio às águas, olhando Moshe. As águas estão presentes na vida de Miriam. Miriam só é Miriam quando você vê a água. Enquanto Miriam for Miriam, haverá água. Quando você lê essa porção, quando foi que parou de ter água? Miriam morreu ali e foi sepultada nesse lugar. Pelo fato de a comunidade não ter água, depois da morte, eles não veem mais água. A literatura judaica diz que essas coisas elas se tornavam reais por mérito
deles. E quando fala mérito, não está dizendo o seguinte: Deus dá se você fizer. Não, porque eles eram quem eles deviam ser. Porque eles estavam realizando aquilo que Deus tinha estabelecido para eles realizarem. Enquanto você fizer aquilo que o Senhor tem para a sua vida, e você ser aquilo que o Senhor deseja que você seja, o que você deve ser produzirá algo específico. Aquilo que Deus tem a produzir através da sua vida. O que é? Não sei. Mas existe algo que o Senhor deseja produzir através da vida de cada um. E quando eu for, enquanto eu estiver sendo aquilo que o Senhor deseja que eu seja, vai jorrar aquilo que eu fui estabelecido para jorrar. Se for água, vai jorrar água. Alguns textos que falam acerca da tradição que era passada de pai para filho, chega a dizer que por causa da presença de Miriam ali, que era símbolo desse jorrar, e onde ela estava havia água, era algo tão tremendo, que quando o povo parava num lugar, a abundância de água onde eles paravam, mesmo em meio ao deserto, era tão grande, que nascia tudo, árvore, frutas, eles tinham tudo disponível, porque aonde parava havia água e produzia. Mas aí quando ela morre, deixa então de ter água. E aí acontece uma situação aqui. Acaba a água. Miriam morre, acaba a água. E aí o povo vai lá reclamar porque não tem água. Interessante, que eu estava lendo um outro texto também muito interessante. Eu desfrutei muito essa semana dessa porção para mim. Eu desfrutei muito para mim. E diz um texto que Moshe e Arão, eles estavam chorando pela morte de Miriam. E aí quando Arão olha, vê o povo vindo em direção a eles. Eu aprendi com isso, espero que você aprenda também. O povo estava vindo em direção a eles, e Arão olhou e falou: olha, Moshe, o povo está vindo para nos consolar da morte de Miriam. E Moshe olhou para o povo, olhou para Arão e falou: Arão, você não entendeu. Eles não estão vindo para cá para consolar a gente, não. Como não? É só você ver como eles estão vindo. Fora de ordem. Eles estão vindo sem uma liderança estabelecida. Aonde estão os anciãos? Não estão na frente. Aonde estão os líderes? Também não estão ali na frente guiando. Eles estão vindo desordenados. Então, quando as pessoas veem um movimento desordenado, sem ordem, meu amigo, entenda uma coisa: reino de Deus tem ordem. Reino de Deus não é uma bagunça, aonde cada um faz o que quer, do jeito que quer, a hora que quer. Por isso ele estabelece os seus. Por isso ele estabelece os seus. Por isso ele estabelece liderança. Por isso cada tribo tinha ali o seu líder. Por isso havia ordem para cada coisa, quem fazia. Por isso existem até mandamentos diferentes. Tem mandamento que é só para o sacerdote. Só para ele. Não é para você não. É para ele. Não é para o que está lá na outra tribo. É para ele que está ali servindo no tabernáculo. E quando ele olhou, eles estavam vindo em desordem. Quando chegou em desordem, não teve jeito. Vão reclamar. Vão murmurar. E reclamaram então ali da falta de água naquele lugar. E aí acontece algo aqui. Moshe, o Senhor diz a Moshe, lá em Números capítulo 20, no versículo 7. Lembra uma coisa: Moshe tem que ser Moshe, Aharon tem que ser Aharon, Miriam tem que ser Miriam.
para produzir aquilo que o Eterno deseja produzir, especificamente através da sua vida. E aí o Eterno diz a Moshe: pegue o cajado, reúna a comunidade, você e Arão, seu irmão, e diante dela, diga a rocha. Qual é a instrução de Deus para ele? Diga à rocha que produza água. Vocês lhes trarão água da rocha, e assim farão a comunidade e seu gado beber. Moshe pegou o cajado e diante de Adonai, como ele lhe ordenara. Depois de Moshe e Arão terem reunido a comunidade diante da rocha, ele lhes disse: ouçam aqui, rebeldes, devemos levar água a vocês desta pedra? Levar a vocês água desta pedra? Moshe levantou a mão e bateu 2 vezes com a vara na rocha. A água fluiu em profusão e a comunidade e o gado beberam. Por causa disso, nem Moshe e nem Arão entraram na terra. Vai entender agora. Por quê? Primeiro, porque Deus disse para ele, qual foi a instrução? Diga a rocha. A instrução não foi bata na rocha, foi diga a rocha. Essa foi a instrução de Deus a Moshe e a Arão. Eu vou ler um texto para vocês sobre isso aqui. Deus censurou Moshe e Arão. Como? Qual foi a censura de Deus? Ele disse assim: falharam em acreditar em mim e me santificar aos olhos de Bnei Israel, ao golpearem a pedra, o meu comando. E aí olha o que disse esse texto. Qual foi o comando? De ensinar a Torá aos judeus em frente à rocha. Por isso não levarão essa geração a Eretz Israel, porém morrerão no deserto com ela. Diz aqui que o erro deles foi porque eles não ensinaram a Torá aos judeus na frente da rocha. Gente, isso é tremendo. Entende isso aqui? Ele diz que eles tinham que ler a Torá diante do povo, diante da rocha. Esse é o entendimento deles. Por quê? Agora você vai entender por que eles falam isso. Porque quando você cumpre a instrução de Deus, isso é importante, gente. Pega, não distrai não, foca aqui. Quando você cumpre a instrução de Deus, qual foi a instrução de Deus ali? Diga. Quando você cumpre a instrução de Deus, você está lendo a Torá. Não, você não entendeu, vou repetir. Quando você cumpre a instrução de Deus, é como se você estivesse lendo a Torá. Quando eu cumpro tudo aquilo que o Senhor estabeleceu, quando eu cumpro o Shabat, quando eu cumpro todas as instruções que dão a mim, o meu cumprir é como se eu estivesse lendo a Torá. É como se eu estivesse lendo a vontade de Deus. E aí você vai compreender, ouvir a vontade de Deus, entender a vontade de Deus ao ver os meus atos. E aí, quando nós não cumprimos a instrução de Deus que nos foi dada, ou que nos alcançou, eu estou pervertendo a Torá. Eu estou pregando algo que não foi dito pelo Senhor. Eu estou proclamando algo contrário à palavra, ensinando algo contrário à palavra. Então precisamos estar atentos ao que? Aos nossos atos. Porque se eu não pratico aquilo que o Senhor me instruiu, Moshe deixa de ser Moshe. Por causa disso, ele morreu no deserto. Quando Arão
que Deus deu a ele, ele deixa de ser Aharon. Não vai conduzir o povo na entrada. Vai ficar no deserto. Porque quem guia o povo é a instrução de Deus, não a perversão da instrução. Por isso foi tão sério o que eles realizaram. E você ainda para pensar, mas vem cá, quem fez foi Moshe, não foi Aharon. Já pensou nisso? Quem bateu na rocha foi Aharon, foi Moshe, não foi Aharon. O que Aharon tem a ver com isso? Porque Deus estabeleceu Aharon do lado de Moshe, e Aharon nessa função não poderia ter ficado em silêncio. Ele deveria ter falado: Moshe, não foi assim que disse o Senhor. Ele estava ali e foi estabelecido para isso, para ser uma voz ao lado de Moshe, para ser um instrumento ao lado de Moshe. Mas o silêncio dele levou ele também a não cumprir a instrução de Deus. Moshe precisa ser Moshe, Aharon precisa ser Aharon, Miriam precisa ser Miriam. E aí nessa porção chega um momento em que Moshe recebe a mensagem do Eterno de que ele tinha que avisar então a Aharon que Aharon vai morrer. Eu vou fechar nessa parte da porção. E aí agora, como ele vai dar essa notícia? Aharon, como é que ele vai falar? Olha, chegou sua vez, você vai morrer. Diz a porção, vamos lá, Números. Versículo 22, Números 20 e 22. Eles seguiram viagem de Cádiz, e o povo de Israel, toda a comunidade, chegou ao Monte Or. No Monte Or, junto à fronteira da terra de Edom, Adonai disse a Moshe e a Aharon: Aharon será reunido em breve a seu povo, pois ele não entrará na terra que dei ao povo de Israel, visto que vocês se rebelaram contra o que eu disse a vocês junto à fonte de Meribá. Pegue Aharon e Eleazar, seu filho, leve-os ao cume do Monte Hor, retire as roupas de Aharon e ponha-as sobre Eleazar, seu filho. Aharon será reunido a seu povo, ele morrerá ali. Deixa eu te contar uma outra história que você só encontra na literatura também. Diz que Moshe então vai com o filho de Aharon, Eleazar e Aharon, e vão então ao monte, sobem ao monte Hor. Monte Hor, gente, quer dizer monte do monte. Que monte, Ra, a gente aprendeu aqui em hebraico, Ra e Hor é monte. Então é monte do monte, porque esse monte era como se fossem dois níveis, um monte em cima de um monte. Por isso ele se chamava assim. E eles sobem, só que agora a instrução do Senhor é qual? Tira a roupa de Aharon. Imagina, a roupa sacerdotal. Ele ia ter que tirar a roupa de Aharon
e colocar essa roupa em Eleazar. A roupa sacerdotal eram 8 peças. A parte íntima fazia parte da roupa de Arão. Imagina, e aí diz a história, como eu vou tirar a roupa dele e passar para o outro e vai ficar nu? E aí diz que Moshe então começa a tirar a roupa de Arão. Mas à medida que ele vai tirando a roupa de Arão, ele vê que uma roupa igual àquela estava por baixo a substituindo, mas era igual, mas era celestial. E ele tirava a outra peça e ali havia uma roupa celestial. E ele tirava a peça e ali havia uma roupa celestial. De forma que ele passou a roupa para Eleazar, mas Arão, ele não viu a nudez de Arão. O que você lembra? Aleluia. Adão não via a nudez de Eva antes da queda. Eva não via a nudez de Adão. Só após o pecado que eles viram e você está nu. Porque a glória, havia uma roupagem de glória sobre eles, de forma que não se via a nudez um do outro por causa da glória, a roupagem de glória. O pecado é que produziu isso. E o que acontece com Arão é que ele, visto como a sua roupagem não foi vista a nudez, ele teve a sua vida restaurada e a roupagem de glória retornou a ele. Estava sobre ele a roupagem de glória, uns chamam de luz. Quando você pega o original do hebraico lá, a palavra pele, né? A palavra pele é ouro, e a palavra luz é ouro. Só muda a primeira letra, mas a pronúncia é a mesma. Só que um escreve com Aleph e o outro se escreve com Ain. Mas é ouro. Há uma relação de pele e luz por causa daquilo que foi estabelecido no princípio, na criação. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que possamos também ser vistos assim. Se nós formos quem nós devemos ser, então vai brotar ao nosso redor tudo aquilo que nós fomos estabelecidos para ser. Amém? Shabbat Shalom.